Olá, eu me chamo Vitor, sou um aluno do Instituto Federal do Pará, campus Tucuruí, e hoje eu e minha equipe vamos apresentar um trabalho sobre modernismo no Brasil, especificamente sua primeira geração, contendo seu contexto histórico, político, social, cultural e também suas características, principais autores e principais obras desse período. Nossa turma é o terceiro ano de saneamento, da sigla T206-3TL. Nossa docente de língua portuguesa é a Zaline Wanzeler. Os discentes são Carlos Arthur Vilas Boas Pereira, Maria Eduarda da Silva, Vitória Furtado e Vitor Galvão Mesomo, que sou eu. Aqui no sumário nós já temos aí nossa introdução, nosso contexto, nossos autores, obras e daí já vem as considerações finais e referências. Aqui pela introdução a gente vai começar com uma definição e as características da primeira geração. O movimento modernista no Brasil, ele ocorreu em três períodos, que vão de 1922 até 1945, sendo que o primeiro começou em 1922 com a Semana da Arte Moderna e foi terminar em 1930. O movimento modernista, aqui no Brasil, ele foi um reflexo da história social e política do país. A Semana da Arte Moderna ela marca o primeiro momento do modernismo no Brasil. Ela iniciou-se em 1922 na Grande São Paulo e ela marca justamente essa primeira fase, que é chamada de primeiro modernismo ou geração de 20, que é conhecida também como a fase histórica, que se estende de 1922 até 1930. A Semana da Arte Moderna, ela representou um divisor de águas na cultura brasileira. Gerou transformações profundas e solidificou mais ainda o modernismo no país. Dentre as principais características dessa primeira fase, conhecida como fase heróica, nós podemos citar a reconstrução da cultura brasileira, a revisão crítica do passado histórico e das questões sociais, a abolição da visão dos colonizados, o nacionalismo crítico, a ironia, a linguagem coloquial e também a crítica social, que foi essas características estão presentes justamente nas obras, né, dos principais autores que nós veremos em seguida, como Oswald de Andrade e Manuel Bandeira. Agora o contexto, né, justamente o contexto histórico, social, político e cultural, né, que influenciou a essa visão nova, né, o modernismo no Brasil. Quando surge o ideal modernista, o Brasil ele ainda não era um país modernizado, ele vivia ali os últimos anos da República Velha, justamente o período onde ele era dominado por oligarquias, conhecidas também, né, como República do Café com Leite. E nessa mesma época, o Brasil ele sofria uma dificuldade na produção, né, na importação de produtos manufaturados, porque justamente por causa da Primeira Guerra Mundial. Com isso, o país começa a dar os primeiros passos na industrialização. Para tanto, começam a chegar milhares de imigrantes, né, italianos e japoneses para vir prestar essa mão de obra. Semelhante à mão de obra escrava. Eles não tinham condições de trabalho nenhumas, recebiam muito pouco. E nesse mesmo período, as grandes cidades elas passaram a registrar a marginalização desses ex-escravos, que não tinham mais onde trabalhar, né? Mesmo com a liberdade que eles receberam, eles não tinham mais para onde trabalhar, eles não tinham como serem, eles não foram inseridos na sociedade da maneira certa. Então, a mão de obra passou a ser mais predominantemente, né, feita pelos italianos e pelos japoneses. Justamente essa mão de obra começa a ser empregada nas fábricas, né, as primeiras fábricas que vão surgindo no país. E nesse mesmo período, as ideias anarquistas elas começam a ganhar publicidade nos jornais, justamente por causa dessa conturbação com o que realmente seria a democracia, né? Nesses últimos anos ali da República Velha, com a pouca participação da população realmente, né, no processo, né? Porque era apenas dominada ali por São Paulo e Minas Gerais. Então começou a surgir vários ideais diferentes. Então os artistas brasileiros, influenciados pelos vários ismos do modernismo europeu, né? Cubismo, dadaísmo, futurismo, surrealismo, entre outros, eles decidiram
promover diversos eventos, né, congregando músicas, dança, poesia, exposições de artes plásticas, justamente no que se conceberam como a Semana da Arte Moderna no Brasil. E ela teve justamente esse objetivo, né, de buscar a construção de uma nova linguagem da cultura brasileira. Bom, me chamo Maria Eduarda. Eu vou falar um pouco sobre os principais autores do modernismo no Brasil. Bom, foram 3 autores que se destacaram bastante nesse movimento do modernismo, que foi Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira, né? Vou começar falando sobre Mário de Andrade. Mário de Andrade, ele era conhecido, seu apelido ele era conhecido como Papa, seu apelido era Papa. Por que seu apelido era esse? Porque ele era um autor muito intelectual, muito teórico. Ele participava de tudo. Ele era pintor, ele era autor, ele era escritor, ele era pesquisador, ele era crítico literário, ele era pesquisador, folclorista e ativista, ele era tudo, né? E ele nasceu dia 9 de outubro de 1893 em São Paulo. A sua família era uma família humilde, né? Ele nasceu numa família humilde, né? E seu primeiro livro foi um livro modernista, né? Que se chama Pauliceia Desvairada, que foi uma homenagem a São Paulo, né? E conforme o tempo, né, sua saúde começou a ficar frágil, ele sofre um ataque cardíaco e falece em 1945 em São Paulo. Bom, agora eu vou falar sobre Oswald de Andrade. Ele era conhecido como ponta de lança, por quê? Ele estava sempre à frente de tudo, suas atividades eram destruidoras, né? E sua arte era muito crítica. No seu decorrer, ele teve 2 tipos de manifesto, que foi o Manifesto Pau-Brasil, que é muito conhecido, que foi o momento da exportação, do café, e era uma poesia de exportação, poesia Brasil, poesia brasileira, né, no caso. E já outro tipo de manifesto que foi o outro antropofágico, né, que era a arte brasileira, né, a cultura brasileira assimilando a cultura estrangeira, né? Ele exerceu também um papel muito importante que foi na arte moderna, né, na Semana da Arte Moderna, por isso que ele está um dos maiores, dos principais autores do modernismo. E ele nasceu em São Paulo, 11 de janeiro de 1990. Ele era filho único, estudante de ciências e letras. Aí, conforme um professor que ele ouviu falar sobre a questão de escritor e essas coisas, ele acabou se interessando e virou um escritor, né? Em 1944, ele se casou com Maria Antônia, teve dois filhos, mas faleceu em São Paulo em 1954, né? Agora eu vou falar um pouco sobre Manuel Bandeira, né, que era conhecido como São João Batista. Por que ele era conhecido como São João Batista? Na verdade, quem deu esse apelido para ele foi Mário Andrade, como eu falei no início. Por quê? Ele que anunciou o modernismo, entendeu? Para Mário Andrade, ele anunciou o modernismo, por isso que ele é conhecido como São João Batista, né? Suas características eram muito do cotidiano, da simplicidade, da ternura que ele tinha, né, nas suas poesias, e também da sua tuberculose que ele tem desde a infância, né? Ele carrega em si essa tuberculose. E mesmo sabendo que ele não ia durar muito por conta dessa tuberculose, ele ainda veio bastante, né? E o seu primeiro livro foi A Cinza das Horas. E depois dessa fase, ele publicou outros tipos de livro, que foi o Ritmo Absoluto, Carnaval e etc. Ele nasceu dia 19 de abril de 1986 em Recife, no Pernambuco. Ele era poeta, no caso, desculpa. Ele era poeta, crítico literário, professor de literatura e tradutor, e vários tipos de coisa, né?
E ele morreu no dia 13 de outubro de 1968. Como eu disse pra vocês, ele tinha tuberculose e devido a ele ter isso, todo mundo tinha expectativa que ele poderia, né, morrer assim, jovem, né, entre aspas. Mas ele morreu aos seus 82 anos. E é isso, a biografia desses três principais autores do modernismo no Brasil. Oi, eu sou a Victoria e eu vou falar sobre as obras mais importantes da época do modernismo da primeira geração. Eu vou citar obras dos dois autores mais importantes, que foi Oswald de Andrade e o Mário de Andrade. Primeiro eu vou falar sobre as obras do Oswald. Em prosa, uma obra muito importante do Oswald foi a obra Memórias Sentimentais de Miramar. Essa obra em si é uma crítica à burguesia. E o Oswald, ele queria renovar a ficção brasileira por conta dele ser extremamente nacionalista. Então, as suas obras em si eram também. E nessa obra vemos aquela quebra da retórica, né? Daquela linguagem mais formal. Então ele usava uma linguagem mais coloquial, mais do dia a dia mesmo. Então era uma quebra da retórica, daquela linguagem mais formal mesmo. Agora eu vou falar sobre as obras do Mário de Andrade. Em questão de prosa, a obra mais importante do Mário, e acredito que seja a mais conhecida da época, é a obra Macunaíma. Essa obra ela fala mais sobre lendas indígenas e funda também uma nova língua literária, porque também o Mário ele também era como Oswald, né, muito nacionalista. E nessa obra nós vemos a valorização do anti-herói, síntese étnica. O que seria síntese étnica? Seria a mistura de etnias, no caso do branco, do negro, do índio, que formam o brasileiro, né? Que seria a formação brasileira mesmo. Então, essa obra, ela faz a representação do brasileiro. Mostra tanto o lado bom quanto o lado ruim do brasileiro. Em questão da poesia, uma obra muito importante do Oswald foi a obra Pronominais, que também usava mais aquela linguagem coloquial, não tinha uma regra a se seguir, era o uso do verso livre, né? E também não tinha uso de pontuação, como eu falei, era aberto, não seguia uma regra em si. E um ponto muito importante também dessa obra é a crítica ao parnasianismo e também o uso da linguagem coloquial. Na questão da poesia, uma obra muito importante do Mário de Andrade é a obra Pauliceia Desvairada. Pelo nome a gente já percebe sobre o que fala mais ou menos, né? São Paulo desvairada. E nessa época, São Paulo estava em grande movimento, em grande mudança. Tava passando daquela cidade mais rural para uma cidade mais urbana, né? Então estava em mudança, estava em grande movimento. Então nessa obra ele fala mais sobre isso e também se percebe um ar de deboche dele em relação a São Paulo, que pelo que eu vi foi o lugar onde ele cresceu, né? Então se percebe esse ar de deboche dele em relação a São Paulo, a essa mudança, a esse cenário de movimento mesmo.
Bom, considerações finais. A importância do movimento modernista no Brasil. Bom, no Brasil, é, o modernismo ele foi um movimento de grande importância, pois os artistas brasileiros eles ansiavam por uma libertação estética ou seja, deixar de sugar as vanguardas que surgiam na Europa e criar um modelo novo, independente de arte. O modernismo ele foi muito importante porque ele veio cortar o vínculo com o passado, essa associação, ou seja, a literatura brasileira estava presa a modos arcaicos ou influência de literatura estrangeira. O modernismo cortou esses laços e inovou a literatura brasileira, criando uma literatura essencialmente nacional. E é importante lembrar que muitos artistas foram estudar na Europa, sobretudo em Paris, e trouxeram inovações no campo da arte, trazendo aqui para o Brasil. Ainda que estivesse com características da vanguarda europeia, o evento buscava apresentar uma arte mais brasileira. E por esse motivo, as primeiras frases modernistas priorizou temas pautados no nacionalismo, portanto, na cultura e na identidade do Brasil. Uma importante característica desse período da primeira fase de afirmação nacional foi a disseminação de diversos grupos e manifestações. Além disso, a publicação de algumas revistas auxiliaram a divulgação dos ideais modernos.